E é isso aí, vamos lá para a segunda parte do nosso aulão aqui do Adelante. Você que vai ser delegado de polícia aqui em São Paulo, vai ser meu colega, vai ser meu aluno lá na Cadepol, para a gente falar de criminologia também lá na Cadepol. Vamos lá, a gente tem mais uma questão, mais uma questão. Olha que interessante isso, está ligado ao conceito de criminologia, aliás, matéria que também está, mas tudo aqui está no digital, né? A criminologia pode ser conceituada como uma ciência empírica, baseada na observação e na experiência e monodisciplinar, que tem como objeto de análise o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Essa questão está errada, essa questão está certa. Obviamente que essa questão está errada, tá? Essa questão ela está errada. A criminologia ela é uma ciência interdisciplinar, tá? Vamos lá, não é monodisciplinar. A criminologia ela é uma ciência interdisciplinar. Ela é uma ciência empírica, sim, ela avalia a realidade e ela é uma ciência interdisciplinar, porque na criminologia nós temos ali ensinamentos do direito, da medicina, da psicologia, né, da sociologia, da política, enfim, tudo isso está dentro da ideia da criminologia. Então, ela é uma ciência interdisciplinar. Ela estuda o crime, o criminoso, vítima e o controle social. Ela tem por finalidade o combate à criminalidade por meio de métodos preventivos, tá? Vamos lembrar disso, vamos deixar isso bem claro, tá? Por meio de métodos preventivos, tá bom? Beleza? Então, gente, quando nós falamos aqui da criminologia ser uma ciência monodisciplinar, tá? Ela não é uma ciência monodisciplinar. Tá errado isso. Ela é uma ciência, na verdade, interdisciplinar. Tá bom? Beleza? Maravilha? Vamos para a próxima? A próxima é para reforçar também esse nosso conteúdo. Olha aí a próxima questão. É órgão da segunda seleção da instância formal do controle social o Ministério Público. Falei sobre isso no finalzinho do primeiro bloco dessa nossa aula, né? Desse nosso aulão aqui. Gente, tá correto isso? Perfeitamente correto, tá? Está correto sim. Controle social formal, vamos lembrar disso aí, gente? Controle social formal, ele é dividido em 3 seleções. Na verdade, ele é constituído em 3 seleções. Lembra? Primeira seleção, órgãos de repressão jurídica, polícia. Segunda seleção é a atuação do Ministério Público na propositura da ação penal, né? na instauração da relação jurídica processual, tá certo? E a terceira seleção, que é o Poder Judiciário, que é o processo judicial com a consequente sentença condenatória transitada em julgado. Tá bom? Então, quando nós temos aqui como questão, é órgão, né, da segunda seleção da instância formal do controle social, o Ministério Público, está correto, tá? Essa afirmativa aqui, ela está corretíssima. Beleza? Vamos para a próxima? Vamos lá, sem perder tempo, olha aí a próxima questão a respeito. Essa questão caiu, né, no concurso de Goiás, Polícia Civil de Goiás, delegado de Goiás, olha lá, né, a respeito do conceito e das funções da criminologia. É correto afirmar que a criminologia é a ciência que, entre outros aspectos, estuda as causas e as concausas da criminalidade e da periculosidade preparatória
preparatória da criminalidade. Gente, tá correto isso? Sim, né? Aliás, professor Roberto Lira, tá? O professor Roberto Lira, ele traz um conceito bem bacana sobre criminologia. O professor Roberto Lira, ele fala que a criminologia é a ciência que estuda as causas e as concausas da criminalidade e da periculosidade preparatória da criminalidade. Estuda as manifestações e os efeitos da criminalidade e da periculosidade preparatória da criminalidade. Estuda a política que tem que ser aplicada, né, assistencialmente a uma etiologia da criminalidade e da periculosidade preparatória da criminalidade, suas manifestações e seus efeitos. Então vejam vocês que esta questão aqui está ligada ao conceito do professor Roberto Lira, né? Ao conceito que o Roberto Lira traz, né? Com relação à criminologia, né? Com relação à criminologia. Beleza? Entendido isso? Maravilha? Então, a respeito do conceito e das funções da criminologia, é correto afirmar que ela é a ciência que, entre outros aspectos, também estuda causas e as concausas da criminalidade e da periculosidade preparatória da criminalidade. Tá perfeito isso, perfeito aí esta colocação aí perfeita, beleza? Vamos para a próxima? Olha aí, gente, olha a próxima que interessante. Vamos lá. A atividade policial, dentre suas finalidades, deve prevenir e reprimir o crime. Em particular, à polícia judiciária cabe investigar com o fim de esclarecer fatos delitivos que causaram danos a bens jurídicos relevantes, tutelados pelo direito penal. A criminologia, dada a sua interdisciplinariedade, ela constitui uma ciência de suma importância na atividade policial, por socorrer-se de outras ciências para compreender a prática delitiva, o infrator e a vítima, possuindo métodos de investigação que visam a atender sua finalidade. Diante do exposto, é correto afirmar sobre a criminologia como ciência e seus métodos que os métodos biológico e sociológico são utilizados pela criminologia que, por meio do empirismo e da experimentação, estuda a motivação criminosa do sujeito. Gente, frase aqui corretíssima. Aliás, ela se explica por si só, né? É uma afirmativa que se explica por si só. A criminologia, ela é uma ciência do ser, ela é uma ciência empírica, tá? Ela trabalha com a realidade, não tem achismo na criminologia. Tá? Não existe achismo na criminologia e ela se vale de método indutivo, utilizando-se os métodos biológico e sociológico. Tá? É o que está aqui no texto que foi colocado. Resposta corretíssima, questão correta. Caiu isso, né? Foi perguntado no concurso para delegado de polícia do Mato Grosso do Sul
e pode muito bem ser perguntado novamente. Então fica aí, mais essa dica, mais essa ideia aí importante para o nosso estudo. Beleza? Entendido? Vamos para a próxima? Vamos lá. Próxima questão. Olha aí, gente. Vamos lá. Próxima questão. João nutria grande desejo por sua colega de turma, a Estela. Tá? O João nutria grande desejo por sua colega de turma, a Estela. Mas ele não era correspondido. Esse desejo transformou-se em ódio e fez que João, olha só, planejasse o estupro e o homicídio da colega. Para isso, ele passou a observar a rotina de Estela, que trabalhava durante o dia e estudava com João à noite. Determinado dia, após a aula, em uma rua escura no caminho de Estela para casa, João realizou seus intentos criminosos, certo de que ficaria impune, mas acabou descoberto e preso. Ok. Uma história, que foi colocada na prova, tá? É uma história que foi colocada na prova. Com relação à situação hipotética descrita no texto e às funções da criminologia, da política criminal e do direito penal, é correto afirmar que o direito penal tem a função de analisar a forma como o crime foi cometido, bem como estudar os meios que devem ser adotados com relação à pena e à ressocialização de João. Questão muito bacana, questão que vale a pena a gente perder um tempinho aqui, porque isso pode ser perguntado na sua prova, tá? Então, é bastante frequente, tá? É bastante frequente. Tá errado, tá? Essa afirmativa aqui tá errada. Já vamos de cara colocar que tá errado e vamos dar uma aprofundada um pouquinho nesse nosso estudo aqui. É bastante frequente estabelecer confusões entre política criminal e a criminologia, ou mesmo entre a criminologia e o direito penal. É bastante frequente isso. Uma coisa que é importante, que a gente tem que já partir com esse raciocínio, que quando eu falo em ciências penais, muita atenção com isso, muito cuidado com isso, quando eu falo em ciências penais, eu estou falando em 5 ciências: criminologia, política criminal, direito penal, processo penal e a execução penal. Criminologia são essas 5 ciências, tá? Ciências penais são essas 5 ciências: a criminologia, a política criminal, o direito penal, o processo penal e a execução penal. Enquanto que a criminologia, ela se ocupa, do crime como sendo um fenômeno antropológico, social e biopsicossocial, biopsicossociológico, a criminologia, ela analisa as causas do crime e a possível forma de redução do dano. Tá? A dogmática jurídico-penal, o aspecto jurídico, direito penal, ele se ocupa do delito enquanto um fenômeno jurídico, regulado e previsto por normas jurídicas. E essas normas jurídicas, elas precisam ser interpretadas e aplicadas. Ora, a criminologia, gente, ela se vale de métodos sociológicos, psiquiátricos, antropológicos, de acordo com o caráter individual ou social do seu enfoque. Enquanto o direito penal, a norma, enquanto que a dogmática jurídica, ela tem, gente, ela tem como ponto de partida uma norma. Tá? Ela tem como ponto de partida a interpretação e a sistematização das normas jurídicas. Ela vai analisar a lei penal
a trazer ali um ponto de referência do crime e das suas consequências, tá? Então, a criminologia, ela estuda o crime, tá? A criminologia, ela estuda o crime. E aí, gente, existe uma ciência dentro da ciência penal que vai estruturar a maneira como esse crime deve ser combatido. A criminologia, ela possui uma dimensão e uma estrutura científica própria. Ela informa a política criminal e ela informa ao direito penal para que eles possam tomar ali as suas providências, né? Para que ele possa ali tomar as suas providências. A política criminal, então, ela vai estabelecer um controle de combate à criminalidade. Tá? E aí a gente tem que lembrar o seguinte, que a criminologia, a política criminal e o direito penal, tá? O direito penal, ele vai tratar de definir normativamente a criminalidade. Tá? Ele vai tratar de definir de maneira como combater essa criminalidade, usando como braço forte o processo penal e a execução penal. Essa é a função do direito penal. Então, soma-se a criminologia, a política criminal e ao direito penal, o processo penal e a execução penal. Tá? Política criminal, gente, é o quê? A política criminal é um conjunto sistemático de princípios e regras aonde o Estado promove a luta de prevenção e de repressão das infrações penais. O Roxin, ele fala, né, que a questão pertinente, como devemos proceder quando há uma infringência das regras básicas de convívio social, causando dano, né, e pondo aí a perigo os indivíduos ou a sociedade, né, isso faz parte de uma política criminal. Né, isso faz parte de uma política criminal. Tá bom, gente? Então, a política criminal, ela vai depender do conhecimento empírico da criminalidade que vai ser dado pela criminologia. E a tarefa da política criminal é justamente transformar essas teorias da criminologia em opções e estratégias de controle da criminalidade que serão utilizadas pelo Estado. Ok? A gente sabe que muitas vezes acaba misturando aí, a criminologia acaba avançando um pouco o seu papel e muitas vezes ela acaba fazendo, né, diretrizes aí de controle da criminalidade, mas isso é função basicamente da política criminal. Ok? Então, essa afirmativa aqui está errada, tá? Quando fala que o direito penal tem a função de analisar a forma como o crime foi cometido, bem como estudar os meios que devem ser adotados com relação à pena e à ressocialização de João, está errado, tá? Isso vai ser função da criminologia, isso vai ser papel da política criminal. Tá claro isso? Beleza? Olha aí, hein? Quanta coisa nós aproveitamos para falar, para colocar aí de informação para vocês. Mais uma questão, vamos lá, gente. Mais uma questão, falando agora da escola, né? A escola criminológica que surgiu no século XIX, tendo entre seus principais autores Rafael Garófalo, e que pode ser dividida em 3 fases: antropológica, sociológica e jurídica. É a escola de Lyon. Tá certo isso? Gente, tá certo isso? Não tá certo não, tá? Tá errado, tá? Tá errado. Garófalo, século XIX, não é a escola de Lyon, tá? Essa questão ela tá errada. A escola que surgiu, né, lá no século XIX com Garófalo é a escola positiva italiana. Escola positiva italiana. Aliás, a escola positiva italiana, ela tem como seus principais defensores, vamos lembrar disso? Quem são os principais defensores da escola positiva italiana? Lombroso, Garófalo e Ferri. Lombroso, Garófalo e Ferri.
né? E o que eles sustentavam basicamente? Eles sustentavam que os indivíduos são fortemente condicionados na sua forma de agir por razões de ordem interna e externa, bem como pelo seu determinismo e pela rejeição do livre-arbítrio dos seus pressupostos metafísicos. Tá? Escola de Lyon, gente, é outra coisa, né? Aliás, caiu essa pergunta também na prova de São Paulo, hein? Polícia de São Paulo, né? A Escola de Lyon, ela é uma escola formada basicamente por médicos, né? A Escola de Lyon, ela é formada basicamente por médicos. Aliás, uma coisa interessante da Escola de Lyon é que ela falava que o criminoso, ele era como um micróbio, ele é como um micróbio. Até pela formação de médicos, né? Ela equiparava o criminoso a um micróbio. E aí ela falava o seguinte: o micróbio ele está aqui no nosso organismo. O criminoso ele está na sociedade, mas ele está quietinho. Ele só vai agir quando ele encontrar campo fértil para isso. Então é bem aquilo. Tá tudo normal, você tá com a imunidade alta, você não tá resfriado, você não tá nada. Esfria o tempo, estamos chegando agora perto do mês de junho, aqui no Sudeste frio, Sul frio, e aí esfria o tempo, você vai sair de moto, respira aquele ar gelado, você começa a ficar com coriza, você ficou resfriado. Por que isso? Porque o micróbio viu o campo fértil para agir e já dominou o pedaço. Já entrou aí no seu organismo e já dominou o pedaço. Beleza? Beleza? Mais ou menos igual o criminoso. É isso que a Escola de Lyon fala. O criminoso ele está ali na sociedade. Ele está só esperando o momento para entrar em cena. Quando ele percebe que há ali, né, condições para isso, bumba, ele vai e entra em cena, ele vai e passa então a dominar o pedaço. Tá bom? Isso que é a escola francesa de Lyon, tá bom? É isso que é a escola francesa de Lyon. Beleza? Vamos para a próxima questão. Vamos lá, próxima questão. A expressão prognóstico criminológico, a expressão prognóstico criminológico significa a estimativa da probabilidade do criminoso reincidir. E aí? Tá certo isso? Tá correto isso, gente? Tá corretíssimo, tá? Questão perfeita, questão correta. Na verdade, o prognóstico criminológico, ele consiste, tá? Ele consiste naquele exame que é realizado pela Comissão Técnica de Classificação. Essa comissão técnica de classificação, ela é formada por psiquiatra, ela é formada por psicólogo, ela é formada por assistente social, né? E ela tem um intuito, né? O real intuito dela é verificar a probabilidade do infrator em recuperação vir a reincidir em práticas delituosas. E é isso que nós chamamos de prognóstico criminológico, e é justamente isso que está falando aqui na questão. A questão está justamente, né, abordando aí esse conceito, trazendo essa ideia, né, do prognóstico criminológico. Beleza? Então, questão está correta, tá? A questão aí está corretíssima. Maravilha? Vamos para a próxima, sem perder tempo. Vamos falar agora de prevenção. Prevenção criminal, outro tema aí muito cobrado em prova e que está no edital. E que, vamos lá, gente, vamos aproveitar e fazer já uma revisãozinha sobre isso. A prevenção criminal está voltada à segurança e à qualidade de vida, atuando na área da educação, do emprego, da saúde e da moradia, conhecida, né, universalmente como direitos sociais, e que se manifesta a médio e longo prazos, é chamada pela criminologia de prevenção secundária. Será que ela é chamada de prevenção secundária?
Será que está certo isso? Não está certo, tá? A questão está errada. A questão está errada. Essa alternativa aqui, eu não vou nem tirar ela, vou deixar ela um pouquinho para vocês, né, anotarem. Essa assertiva, ela está relacionada à prevenção primária. Tá? Nós estamos falando aqui da prevenção primária. A prevenção primária que está ligada a programas políticos sociais, programas que se orientam para a valorização da cidadania, né, dando atendimento às necessidades básicas dos indivíduos, garantindo a educação, saúde, trabalho, segurança, qualidade de vida do povo, né, que são os chamados instrumentos preventivos de médio e de longo prazo. Isso aqui, gente, é prevenção primária. Então, o conceito que está aqui na sua tela é de prevenção primária. Quando eu falo em prevenção secundária, tá? A prevenção secundária é o trabalho da política de segurança pública e da atuação da polícia. É você efetivamente identificar o criminoso na sociedade e prender esse criminoso. Tá? E a terciária? Lembra? A terciária está ligada a evitar a reincidência. A prevenção terciária é um trabalho feito de maneira direta ao condenado. É pegar aquele cara que está condenado e trabalhar com ele para que ele não volte mais a delinquir, para que ele não volte mais a morar, né, a viver em sociedade como um criminoso. Aí nós trabalhamos com a prevenção terciária. Beleza? Tranquilo? Então vamos para a próxima questão. Olha lá, próxima questão, teoria do Leibniz-Aproache. Teoria da rotulação. Essa teoria do Leibniz-Aproache, qual explica que a criminalidade não é uma qualidade da conduta humana, mas a consequência de um processo que se atribui tal estigmatização, também é denominada teoria da identificação diferencial. Tá certo isso? Está errado, tá? Tá errado. Isso não está correto, isso está errado. Entende? Teoria do Leibniz-Aproache, que surgiu lá nos anos 60 nos Estados Unidos, né? Teoria do conflito, não é isso? Quando nós falamos em teoria, a gente tem que lembrar que nós temos a teoria do conflito, né? As teorias do consenso, e temos as teorias do conflito, Leibniz-Aproache e teoria do conflito. Tá? Ela também é conhecida como teoria do etiquetamento, da rotulação, da reação social, né, do interacionismo simbólico. É essa a ideia que nós temos do Leibniz-Aproache, né? É a rotulação. Então, gente, falar que ela é chamada de identificação diferencial está errado. Tá? Essa alternativa ela está errada. Tá bom? Leibniz-Aproache fala de uma criminalidade, né? Criminalização primária e secundária. Primário, o cara ele é condenado, ele é preso e depois ele sai, coloca-se o rótulo nele de criminoso, ele não consegue fazer mais nada. Ele não tem mais nenhuma oportunidade, né? Então isso é o etiquetamento, isso é a rotulação, isso é a grande crítica que é feita por esta teoria. Beleza? Tá claro? Maravilha? Então vamos lá, a gente tem mais uma questão, a gente está chegando no final do nosso aulão, vamos lá. Olha essa questão, Cesare Bonesana, Francesco Carrara, Giovanni Carmignani foram autores da corrente doutrinária da história da criminologia denominada escola positiva. Tá certo isso? Tá errado, gente. Esses autores aí são da escola clássica, tá? São da escola clássica. Escola positiva é Lombroso, Ferri e Garófalo. Tá bom? Então, nada a ver, tá errado, né? Questão aí que está errada. Bom, dá tempo de mais uma? Dá tempo de mais uma. Vamos lá, mais uma. Olha aí, questão bacana que fala da teoria do mimetismo. Teoria do mimetismo. Ela está relacionada ao comportamento de uma pessoa se espelhando em outra. Logo, mimetismo é a reprodução de um comportamento delitivo por meio da imitação.
Tá certo isso, gente? Tá certo, perfeito, correta. Né? Aquele adolescente, vapor do tráfico, né? Que sonha ser traficante justamente para ostentar o poder, para adquirir o respeito do grupo e usufruir dos privilégios, né? Que o chefe da boca tem de seus membros e na própria comunidade. Ele vai se espelhar nisso. E isso nós chamamos de teoria do mimetismo. Então tá assim, tá correta aí essa questão. Beleza? E a última, só para a gente poder encerrar, cyberbullying. Tá correto falar que o cyberbullying é a prática de bullying através dos meios eletrônicos e virtuais, ou seja, por meio de mensagens difamatórias ou ameaçadoras, né, que circulam aí por e-mails, sites, blogs, redes sociais e celulares. Tá correta essa questão? Perfeito. Isso é o cyberbullying. Na verdade, o cyberbullying é um bullying de maneira virtual, através dos meios eletrônicos. Resposta que está perfeitamente correta, tá? Essa resposta, ela tá aí perfeitamente correta. É esse o conceito que nós temos, né, do cyberbullying. Beleza, então, bacana, gente. Essa foi aqui a nossa participação no Aulão Adelante. Eu sou o Paulo Sumariva, fico aí à sua disposição pelo meu Instagram, @profsumariva. Desejo a todos aí um grande abraço, boa prova e até a Acadepol, até a Academia de Polícia. Gente, valeu, abração para todos. Tchau, tchau.